uma dúvida. Por que aquele famosinho cantor, pastor, pregador, e tem os famosos? Não critico a fama em si. Ora, se a pessoa tem bom testemunho, tem boa pregação, é um cantor de qualidade, que tem boas letras de música, enfim. Ora, a fama vai acontecer de qualquer jeito. Não vejo problema nisso. Não vejo. A crítica não é por ser famoso em si, porque tem os não famosos que apresentam esse comportamento. Mas vamos lá. Por que que quando o famosinho está lá criando letra de música, criando pregação, criando reflexões, fazendo vídeos curtos para alcançar pessoas com vídeos rápidos, por que que nessa hora essa pessoa é o famosão, o poderosão, o bichão? Oh, esse aí é o fulano de tal, que tem tantos mil seguidores. Esse é o pastor fulano de tal, que tem tantas pessoas que o seguem, tem tantos anos de ministério. Esse aí é o poderosão mesmo, é a poderosona. Esse é o tantão, olha que maravilha, falou. Aí muitas vezes eu critico, olha, isso aqui está errado biblicamente, olha, essa reflexão aqui está fora de contexto. Olha, isso aqui parece bíblico, mas essa frase aqui é de um filósofo qualquer aí, não é Bíblia não. O que que eu ouço? Oh, mas quem é você? O seu canal no YouTube não tem 150 quinzilhões de inscritos. Ah, um vídeo seu no Instagram não tem visualização. Um vídeo só do Instagram do fulano de tal tem o mesmo tanto de visualização do seu Instagram inteiro. Ah, não sei o que, não pode. Para quantos lugares você é convidado? Ah, mas você não prega em tantos lugares. Ah, pelo menos está pregando. Aí acontece uma coisa grave e esse fulano de tal tropeça na fé, cai na fé, tira a máscara, fala que não é crente mais, e tem tantos por aí. Por que que depois disso essa pessoa passa a ser o coitadinho? Ai, é só um irmão que a gente tem que perdoar e relevar. É o coitadinho. É alguém que precisa de ajuda, assim como eu e você. É alguém que merece todo o cuidado do mundo. Engraçado, né? Quando estava em alta, era lá o bichão que ninguém pode tocar, mega ungido, detentor de todo o poder e toda a autoridade em cima do céu, né? Em cima da terra e embaixo do céu, ninguém pode encostar. É a santa ungida de Deus, é o alecrim dourado gospel do Jardim do Éden, que nasceu lá, semeado pelo Pai no dia da criação e aguado pelo anjo Miguel. Aí quando comete um pecado, imediatamente passa a ser o irmão coitadinho. Não estou dizendo que o perdão, a reconciliação, o recomeço é um direito de qualquer pessoa. Eu já errei, eu já caí, já pequei, já fiz o que eu me envergonho, retomei o meu ministério, reiniciei com Deus, pedi perdão, dei provas de que eu tinha mudado realmente e recomecei. Quem que está assistindo esse vídeo aqui, qual pessoa nesse mundo que não passou por isso? Mas qual é a minha bronca aqui? Por que que depois que cai, essa pessoa não pode ser responsabilizada pelos seus erros, ainda que tenha simplesmente que admitir o que fez de errado? E passa a ser o coitadinho? Não vou dizer quem foi, não. Mas faz um bom tempo, eu denunciei um pastor da minha igreja por uma atitude errada que ele teve. A comissão de pastores julgou, chamou ele para conversar e exigiu dele uma reconsideração. Ele humildemente aceitou a bronca, está de volta ao ministério. Reconciliou, né? Fez lá o voto com a igreja que precisa. Fiquem calmos, não é nenhum crime, não foi nenhum pecado assim sexual, financeiro, moral, nada disso. Foi um atentado contra alguns dogmas da nossa denominação que eu julguei que eram graves, né? E a direção da igreja também entendeu da mesma forma que eu.
Só que uma das pessoas que ia defender ele disse que eu estava errado em denunciar. Aí eu falei, não, de jeito nenhum. Fofoca é de cima para baixo. Reclamação, denúncia é de baixo para cima. Eu subi a reclamação para a pessoa que deveria ouvir minha reclamação. Se eu tivesse errado, eu seria criticado. Mas eu não fui. Aí depois a pessoa falou assim, ai, mas ele é um pastor que só tem 20 e poucos anos de idade. Eu falei, opa, freia, volta um pouquinho. É um pastor. Ele tem 20 e poucos anos de idade, ele é um pastor. O dia que ele trabalhou para se tornar um pastor, estudou para isso, conseguiu demonstrar para o conselho de pastores que ele tinha as marcas, né, as características para ser um pastor, e ele aceitou a ordenação. Ninguém disse para ele que com 20 anos tem um grau de cobrança, depois dos 30 tem outro, depois dos 40 tem outro. Uma vez que você aceitou ser pastor desse ministério, você aceitou todas as regras. Elas não podem ser descumpridas. Estou dizendo isso porque muitas vezes o camarada está ali arrotando santidade, arrotando conhecimento, dando bronca nos outros, e aí depois ele comete uma falta e ele não pode ser cobrado por essa falta? Sim, será cobrado, sim. Se for preciso pedir perdão, uma reconciliação, que faça. E então ele passe pelo caminho que deve passar para recomeçar o ministério. E estaremos todos aqui, de braços abertos, esperando que recomece. Agora, não pense, nem por um minuto, que existe uma regra para o famoso, uma regra para o não famoso. Que existe uma liberdade extrema para alguém que está em alta, né, usando uma expressão bem da internet, está em alta, e depois essa regra muda quando a pessoa está em baixa. Isso nunca. Há muitos anos, eu fui um que duramente criticou um cantor gospel aí, vislumbrado com o próprio sucesso, diz que estava acima da média, diz que ninguém cantava melhor do que ele, desrespeitou tudo quanto é cantor gospel aí. Eu fui um que duramente criticou. Outro dia vieram me falar, Ricardo, agora tá cantando na sua igreja. Sim, e eu apoio. Se passaram muitos anos, ele teve tempo de repensar suas atitudes e agora ele pode recomeçar. E vejamos agora se ele se comporta, vamos dizer assim. Gente, todo mundo tem direito a uma segunda chance. Todo mundo tem direito a recomeçar. Qual o problema disso? Agora, entre o cair e o recomeçar, tem um tempo de aconselhamento, de descanso, de pedido de perdão e fazer lá o que você deve fazer para demonstrar que você está disposto a recomeçar e andar dentro dos critérios morais e éticos que esperamos de você e dessa pessoa. E não adianta vir com um papo de que é irmãozinha, não sei o quê, não é não. Quanto mais alto você sobe, de tão mais alto quanto é a sua queda. E tanto quanto você se machucou nessa queda, é tanto tempo quanto você vai gastar para se reconciliar e recomeçar no ministério. Ninguém jamais será excluído, ninguém jamais será esquecido. Mas isso não quer dizer que é preciso um tempo de disciplina, um tempo de reconciliação e um tempo para recomeçar. E eu faço a pergunta, por quê que eu tenho dois critérios? Um quando está em alta e um quando está em baixa. Se é o irmãozinho, não deveria estar dando lição de moral nos outros. Se é o irmãozinho, não deveria estar doutrinando a igreja. Se está doutrinando a igreja, é alguém que tem autoridade para isso. E se alguém tem autoridade e errou, deve ser exemplarmente disciplinado, aconselhado, para que então possa recomeçar e retomar o ministério. Jesus nunca excluiu ninguém. Até o último minuto deu uma chance. Judas teve uma chance até o último minuto. E tantos outros. Alguns reconciliaram, outros não. Cabe a mim manter os braços abertos, as portas da igreja abertas, as portas da comunhão abertas para qualquer um recomeçar e se reconciliar. É o seu caso? Procure a Cristo, reconcilie
É o seu caso de tratar um caso desses? Trate com disciplina, com seriedade, mas com muito amor, sempre deixando a porta aberta para retomar o relacionamento e o ministério dessa pessoa. Combinado? Muito amor, muito carinho, mas sem abrir mão da disciplina e da cobrança daquele erro lá que foi cometido, para que a pessoa possa reconhecer o próprio erro e, no tempo certo, recomeçar.